Alô, galera! O técnico Odair Hellmann pode ser demitido neste domingo, caso o Santos perca para o Atlético Mineiro na Vila Belmiro? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Meu nome é Wagner Frederico. Para quem não me conhece, sou jornalista há mais de 25 anos, com grande experiência na grande imprensa de São Paulo e também como apresentador e comentarista de programa de TV regional aqui de Santos. Bom, antes da gente falar do Hellmann, das informações que eu apurei nas últimas horas, nos últimos dias, sobre a situação do técnico santista, que mais uma vez, mais um técnico que não agrada o torcedor. Parece uma sina do torcedor do Santos, esse momento. Parece a sina do Santos de não conseguir montar uma equipe competitiva desde que esse presidente assumiu o clube em janeiro de 2021. Eu estou falando do presidente Andrés Rueda. Desde então, o Santos não consegue ter uma equipe competitiva, não consegue ter um técnico que agrade ao torcedor e ao clube. E olha que já foram 7 até agora, hein? 7 técnicos, 6 contratados, mais a efetivação do Orlando Ribeiro. A gente vai falar sobre isso. Bom, já que a gente está falando de técnico aqui, antes de eu passar as informações para vocês, eu quero falar aqui dos números. Por incrível que pareça, o técnico Odair Hellmann, de todos os técnicos da gestão Andrés Rueda, foram 7, como eu já disse, ele é o que tem até aqui o melhor aproveitamento. Ele dirigiu o time em 18 jogos, conseguiu 7 vitórias e 6 empates, ou seja, ele conseguiu aí 27 pontos dos 54 disputados, um aproveitamento de 50%. Só para vocês terem uma ideia, o que tinha melhor aproveitamento até então eram 2, empatados. O Carille e o Fernando Diniz. Fábio Carille e o Fernando Diniz, eles passaram pelo Santos e tiveram aproveitamento de 45,6%. Os dois dirigiram a equipe por 27 jogos. Bem parecida, a trajetória dos dois. Só que, tirando o aproveitamento, o que a gente vê no time do Odair Hellmann, de produtivo, não dá, vamos ser sinceros, não dá, pelo menos para mim, e pelo que eu ouço aí dos torcedores, não dá para a gente acreditar que esse time, em curto ou médio prazo, vai ter um rendimento satisfatório. E aí eu pergunto para vocês, o problema é do técnico? O problema são dos jogadores? Mas o Santos não tem time, nunca teve time desde que essa presidência assumiu. É verdade, mas só que o Santos não teve um time, o Santos teve vários times durante essa gestão. Mais de 40 jogadores foram contratados desde que o presidente Andrés Rueda assumiu o clube em janeiro de 2021. Ou seja, saíram vários jogadores, praticamente todo aquele time vice-campeão da Libertadores de 2020, que terminou em janeiro de 2021, o Santos chegou à final, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Aquele time praticamente todo foi desfeito, vários jogadores foram contratados de cara, depois muitos foram embora, emprestados, chegaram outro, este ano chegaram mais, recentemente chegaram 3 jogadores do Água Santa, vice-campeão paulista, enfim, é um elenco que já foi montado e remontado. Então, assim, a minha opinião, antes de falar da situação do Hellmann, pelas informações que eu apurei ao longo da semana, a minha opinião é que o Santos tem 2 problemas. O Santos tem problema de montagem de elenco e o Santos tem problema, em especial, na minha opinião, é o problema principal do Santos, em acertar com o técnico. Os 2 técnicos que mais, minha opinião, gente, respeito a opinião de vocês e a gente pode trocar essa ideia, eu quero muito saber o que vocês pensam disso. Os 2 técnicos que mais deram a sua cara para a equipe, que mais chegaram perto de um trabalho produtivo e interessante, para mim foram o Fernando Diniz e o Fábio Carille. O Fábio Carille foi super injustiçado, com aquela demissão absurda no final de 2021, quando ele tem aquele problema com a chegada do gerente de futebol Edu Dracena. O Edu Dracena pede a demissão do Carille. O presidente Andrés Rueda, de forma muito errada, opta em demitir o Fábio Carille, ele mesmo já se arrependeu disso,
disse isso em entrevista recente, que já se arrependeu por não ter demitido o Edu Dracena antes de demitir o Fábio Carille. Pois é. Porque eu estou falando isso porque o Fábio Carille teve, nesses 27 jogos que ele dirigiu o time, teve um desempenho razoável e conseguiu tirar o time de uma situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. No final, montando uma equipe diferente, com 3 zagueiros, deu consistência ao time. O time terminou a temporada bem, terminou a temporada com números interessantes, né? Com números de equipes que disputavam a primeira prateleira, a primeira parte do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, não veio, não ficou, e aí o técnico seguinte também não deu certo, né? A gente sabe disso, né? Veio o Fábio Bustos, depois veio o Lisca, e agora o Odair Hellmann. Os números do Odair Hellmann, como eu já disse, são bons, e o desempenho ruim. Isso tem desagradado demais o comitê de gestão do Santos, que é aquele grupo formado junto com o presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, são mais 4 integrantes, além do presidente e do vice. É esse grupo que toma as decisões do Santos. E neste grupo, pelo que eu apurei, conversei com pessoas do comitê de gestão, e eu posso afirmar para vocês que tem gente já neste grupo que não quer, ou pelo menos não acredita mais na evolução do trabalho do técnico Odair Hellmann. E aí, respondendo à pergunta da live, né? O técnico Odair Hellmann pode ser demitido caso o Santos perca o jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro é um dos favoritos, é uma equipe forte, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Ainda é um dos favoritos a brigar pelo título. Estreou mal, né? Estreou com derrota diante do Vasco e vem a Vila Belmiro. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, o torcedor do Santos fica chateado e com toda a razão. Infelizmente, vem a Vila Belmiro como favorito. Então, a derrota para o Atlético Mineiro não será nenhum absurdo. E aí, respondendo à pergunta, pode? Eu acho que pode. Eu acho que pode porque, naturalmente, se isso acontecer, a pressão dentro da Vila Belmiro, que espero esteja lotada, para apoiar o Santos precisa do seu torcedor neste momento. Então, essa pressão, diante de uma derrota, vai ser, na minha opinião, insustentável. E aí, consequentemente, esse assunto, né, permanência ou não do técnico Odair Hellmann depois do jogo, vai ser discutida, né, pelo menos no dia seguinte, na segunda-feira, pelo comitê de gestão. E aí sim, como eu já disse, como tem gente lá dentro do comitê que já não quer a permanência, já não acredita mais no trabalho do Odair Hellmann, aí, portanto, eu acho que pode sim ocorrer uma decisão pela saída do treinador. O que pesa a favor do técnico Odair Hellmann para sua permanência é que o presidente Andrés Rueda já trocou demais de técnico e não quer mais trocar treinador antes do final da sua gestão, que está terminando, né? Final do ano, termina a gestão Andrés Rueda. Este é o 3º ano da sua gestão. E o Paulo Roberto Falcão, gerente de futebol, que trouxe o Odair Hellmann, indicou e contratou o Odair Hellmann. Claro, ele é amigo do Odair Hellmann, os dois trabalharam juntos no Internacional. Ele quer a permanência e não pensa em demissão de treinador. Só que tudo isso, gente, a opinião do presidente, a opinião do gerente de futebol, tudo isso pode não significar nada diante de uma pressão que, ao que tudo indica, será insustentável caso o Santos perca esse jogo de domingo. Esse jogo contra o Atlético seria a 2ª derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. Estreou mal contra o Grêmio, perdeu por 1-0 e, principalmente, né, essa pressão aumentou muito nos últimos dias pelo péssimo resultado e desempenho também, né, do Santos no jogo do meio da semana contra o Audax Italiano pela Sul-Americana. Empate de 0-0 que, além de frustrar o torcedor pelo resultado e pelo desempenho, deixou o Santos numa situação difícil no seu grupo na chave da Copa Sul-Americana. Tá certo? Gente, esse é o primeiro vídeo que eu gravo no meu canal. Eu conto aí com a presença de vocês todos os dias, com a participação de vocês todos os dias aqui. Esse canal vai ser feito com muito carinho para vocês. Quero aproveitar a minha experiência como jornalista, como setorista do Santos por mais de 10 anos, para que vocês possam ter aí mais uma opção de cobertura do Santos e do futebol em geral, né, aqui nesse canal. Farei
conteúdos diários aqui, vou produzir vídeos aí com informações e opiniões sobre o Santos, com notícias do Santos, e também, muito em breve, eu vou avisar vocês, eu vou fazer uma live aqui nesse canal, uma live diária, que deve ser lá para o final da noite, o horário ainda não está definido, mas assim que estiver definido, eu vou avisar vocês, e eu quero muito a participação de vocês aqui. Para mim, é o principal, é a participação de vocês aqui junto comigo, trocando informação, trocando opinião, né? Discutindo o Santos Futebol Clube, que é o clube, né, mais amado do mundo, né? O Santos tem essa característica de ser um time que, mesmo para os rivais, é um time, né, pela sua história, pela sua grandeza, por ter sido o time do rei do futebol, é um time que agrada a todo mundo tem um carinho especial pelo Santos, e pensando nesse clube, nessa história linda que o Santos tem, que eu fiz esse canal e quero aproveitar toda a minha experiência dentro do futebol. Já falei com mais de 25 anos de experiência trabalhando com futebol como jornalista, quero trazer essa experiência aqui para poder produzir conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, espero ver vocês aqui muito em breve. Legal? Grande abraço, tchau, tchau.